Alô, bom dia, paz do Senhor para você que está conosco mais uma vez nesta manhã tão abençoada de quarta-feira, 15 de abril, aliás 15 de julho, nós já estamos no meio do mês. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que tem estado conosco todas as manhãs no Palavra de Esperança. E eu quero saber de você como é que está o nosso áudio, se você está nos ouvindo bem, para a gente prosseguir aqui com a palavra de Deus ao teu coração. Dá um ok aí para nós, coloque no comentário aí se o áudio está chegando bem aí para você. Se não estiver, você coloca aí, dá um ok, coloca uma mensagem, porque nós queremos a sua ajuda para poder ministrar a palavra de Deus e também levar para você aquilo que Deus tem para o teu coração nesta manhã de quarta-feira, dia 15 de julho. Nós estamos já no segundo semestre e acreditamos que Deus tem o melhor para a nossa vida. Então tá tudo bem com você? Como é que tá o áudio aí? Se estiver bem, você nos dá um ok, está bom, para que a gente possa dar continuidade, tá certo? Sou o pastor Rubens Silva, pastor da Igreja Batista Missionária em Salgueiro, trazendo para você uma palavra de esperança, uma palavra do coração de Deus para o teu coração, tá bom? Então coloque aí seu comentário, compartilhe essa live. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida e também para o teu coração, tá certo? Hoje nós estaremos refletindo um pouco sobre o Salmo de número 131. Então eu quero convidar você a estar abrindo aí a sua Bíblia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 131. Se você está nos ouvindo bem, dá um ok para nós aí. E a gente vai estar dando continuidade aqui à ministração da palavra de Deus. Você pode abrir a palavra de Deus no Salmo 131, versículo 1 e 2, que diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandiosas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar um abraço aí para o nosso irmão Osmar Targino, está nos assistindo lá em Petrolina, né? Ele que é casado também com uma irmã da minha esposa, meu concunhado, são membros da Assembleia de Deus Recife, lá em Petrolina. Um abraço, Deus abençoe. Estivemos lá domingo passado, na sua chácara, passamos o domingo ali, almoçamos lá no Maçangano, que bom, foi uma bênção. Então, queridos, vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Você que está chegando agora, compartilhe esta live com seus amigos, seus parentes, para que outras pessoas também sejam abençoadas. A meditação de hoje é no Salmo de número 131. Quero ter uma palavra de oração com você nesta manhã tão abençoada que Ele nos concede. Coloque aí seu comentário para que no final a gente possa mandar um abraço para você também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, nós queremos te louvar, te bendizer e te exaltar na beleza da tua santidade, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu, pelo dia que o Senhor nos oferece, pelo alimento e as vestes, pela família, pela liberdade que nós temos de cultuar, por esse instrumento e esta ferramenta que nós estamos usando para levar a tua palavra, para edificar vidas, para salvar por meio de Cristo Jesus e para conduzi-la aos céus, Senhor, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que o teu Espírito Santo possa estar convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que o teu Espírito Santo possa estar consolando, confortando e direcionando. No nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém.
Então, queridos, eu vou baixar um pouquinho aqui o som, né? Nós estamos ouvindo aqui o Ministério Zoe, que traz uma música aqui muito bonita acerca daquilo que nós queremos falar nessa manhã. O tema é Sossega a minha alma. Como está a sua alma hoje? Como está o seu coração? Como você amanheceu? São perguntas importantíssimas por meio daqueles que se preocupam com o seu coração, com o seu estado de espírito, com a tua situação, né? É bom quando nós recebemos esse tipo de pergunta por pessoas que na realidade demonstram verdadeiro interesse por nós, né? Então o salmista, ele começa este salmo dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar ou fiz sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim a minha alma dentro de mim, o texto aqui diz assim, a minha alma para comigo. Que coisa interessante, né? Você já experimentou um desapontamento, uma derrota, um fracasso que provocou uma oração reflexiva, assim como o salmista demonstra aqui? Queria saber de você. O que é que você faz ao ser humilhado pelas circunstâncias da vida? Sim, porque as circunstâncias da vida, queridos, nos humilham. Tenha certeza disso. Coisas que a gente não consegue muitas vezes entender. O que você faz quando as circunstâncias da vida lhe humilham? E o que você faz quando você fracassa num teste para trabalho, numa perda de emprego, ou no fim de um relacionamento? O que você faz? Esse salmo, que Davi é o autor, sugere, irmãos, que o próprio Davi vivenciou algo também assim. Circunstâncias adversas, elas acometem as nossas vidas e promove aflições, tristezas, angústia no nosso coração, desânimo e muitas vezes até desespero. Circunstâncias adversas muitas vezes nos levam também à depressão e há também uma ansiedade. Davi viveu momentos assim, queridos. E o que ele fez diante dessas circunstâncias? Diante de circunstâncias adversas que humilhou a sua vida. A Bíblia diz que Davi, ele derramou seu coração perante ao Senhor. E no processo de derramar o seu coração, ele faz um honesto exame de consciência. É isso que o Salmo revela aqui, quando ele diz: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante os meus olhos, ou o meu olhar. Eu não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ele faz um exame e ele olha assim: eu não tenho andado de forma errada, Senhor. Eu tenho me contentado com as coisas simples da vida. Mas a situação hoje não é boa. Aí Davi está dizendo ali o que ele tem realmente, como é que ele tem vivido. Ele faz ali uma oração refletiva. A gente vê vários salmistas fazendo esse tipo de oração, né? Salmo 139, o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça.
Então, é sempre bom, diante das circunstâncias adversas, a gente fazer esse tipo de reflexão diante do Senhor, perante o Senhor. Porque tem muitas coisas que acontecem na nossa vida de forma adversa, que são consequências de decisões e escolhas erradas que nós tomamos. E a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Significa que a conta chega em qualquer momento, mas ela vai chegar. Pode demorar, às vezes vem rápido, mas ela chega, né? Aqueles que realmente passam por situações adversas devem refletir sobre isso. Qual é a causa da situação adversa? Davi refletiu e ele viu que a vida dele estava de acordo com a vontade de Deus. Às vezes a nossa vida está de acordo com a vontade de Deus e circunstâncias adversas vêm sobre nós. Às vezes sopra um vento forte, às vezes surge uma tempestade que procura nos tirar do barco, que procura nos levar a sucumbir. E a gente entra em desespero. Muitas vezes a gente pensa que não tem saída, né? E Davi, ele faz aquela reflexão. E ele, ao fazer a reflexão, ele reconhece: não, eu estou andando correto, estou andando direito diante de Deus, né? Minha vida está pautada de acordo com a sua vontade, né? Então ele faz essa reflexão. E ao fazer essa reflexão, Davi, ele demonstra pelo menos 3 coisas que nos traz grandes lições. A primeira coisa que ele demonstra é que depois dele fazer essa reflexão, ele faz as pazes com a situação. Como é isso, pastor? Fazer as pazes com a situação. Porque eles têm situações adversas que vêm que nós não temos condições de mudar, né? E mesmo que venha a ansiedade, o desespero, o desânimo, nós precisamos parar um pouco e ver: epa, peraí, se eu não consigo superar essa adversidade agora, o que é que eu devo fazer? Eu devo fazer as pazes comigo mesmo e com a situação, e entender: peraí, eu vou me adequar a esta situação até que Deus faça algo que venha mudar a realidade. Então é importante que você entenda isso. Faça as pazes consigo mesmo. Davi, depois que ele fez uma reflexão e entendeu que ele não estava andando contrário à vontade de Deus e que aquilo que estava acontecendo era por permissão de Deus, então ele fez as pazes consigo mesmo diante daquela situação. Ele diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Tem situações adversas que a gente bate em muitas portas e nada se resolve. Que a gente clama, que a gente grita, né? Que a gente reclama, que a gente murmura, mas nada resolve. Isso só piora a nossa situação, nosso quadro, nosso estado emocional. Então é importante a gente entender que aqueles que servem a Deus precisam procurar ter discernimento, fazer uma avaliação e entender: não é porque eu estou andando de forma errada. E se for, pastor? Se for, aí o caminho é pedir perdão, confessar o pecado e mudar de comportamento e de atitude e aceitar as consequências. Porque Deus perdoa o nosso pecado, mas Ele não tira as consequências, porque ela nos ensina como uma disciplina. Então é importante a gente entender isso. Mas se você está andando bem, fez análise da situação e sabe que as circunstâncias adversas é algo que Deus permitiu, porque Deus permite, no mundo tereis aflições, o próprio ambiente em que nós vivemos promove situações de angústia, circunstâncias de adversidade, e aquilo que a gente não pode vencer naquele momento, nós temos que nos adequar àquela realidade. É isso que a Bíblia aqui nos orienta, até que passe as calamidades. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi disse: eu sosseguei a minha alma.
Porque Davi disse: fiz sossegar, fiz calar e sossegar a minha alma. Sua alma parou de buscar soluções em pessoas, né? De gritar por socorro em pessoas. Não. Chegou o momento dele parar e dizer: não, peraí, sossega, vou fazer a paz comigo. O que é que nos leva a fazer isso, queridos? A oração de reflexão, a oração de buscar a compreensão da vontade de Deus. Jesus fez isso no Getsemane, angustiado, próximo de ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus sabia todo o martírio que ele iria passar, porque certamente durante o seu tempo ele tinha acompanhado alguns dos martírios, porque é uma forma de punição romana para aqueles que infringiam as leis deles. Então Jesus sabia todo o sofrimento e angústia que ele ia passar, e ele estava ali angustiado no Getsemane, insistindo com Deus, para que Deus, se fosse da vontade dele, que o Senhor tirasse aquele cálice do sofrimento. 3 vezes orando, buscando a ajuda dos discípulos em oração, e os discípulos dormiam. Tem circunstâncias da vida que a gente clama, e a gente tem pessoas muito próximas da gente que a gente pensa: esse aqui, quando eu tiver com dificuldade, vai chegar junto. Mas tem circunstâncias adversas que, por mais que as pessoas nos amem, elas não têm condição de chegar junto e nos ajudar a sair daquilo. Tem provações que é nós que temos que passar, e isso sozinho. Jesus foi à presença de Deus e clamou, mas depois ele disse: Senhor, se não for da tua vontade, se não for possível tirar este cálice, faça-se a tua vontade. É isso, queridos. Aquieta a minha alma. Eu fiz sossegar a minha alma. Davi demonstrou que ele fez paz com a situação. Faça paz com a situação. Faz calar a sua alma perante o Senhor. A outra coisa que nós vemos aqui de Davi nessa oração, Salmo 131, é que ele demonstra que encontrou contentamento como o de uma criança que se satisfaz simplesmente em estar ao lado da sua mãe. O verso 2, na parte B, ele diz assim: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma dentro de mim. Que coisa linda! A figura de uma criança que deixou o peito e agora vai precisar se alimentar de mingau, né, da mamadeira. E essa criança, ela se satisfaz no cuidado com o pai. Ela tem contentamento por causa da confiança, da proteção e da segurança que a mãe dá. Assim também, queridos, devemos ser em relação a Deus. Fazer a nossa alma sossegar e ter contentamento naquilo que Deus nos dá, porque mesmo em meio a circunstâncias adversas, Deus continua cuidando de nós, não da forma como nós muitas vezes queríamos. Por exemplo, às vezes nós caímos na dificuldade e perdemos um emprego, o emprego que mantinha a nossa família, a nossa casa, e digno é o trabalhador do seu salário, e a gente perde. E a partir dali, muitas vezes as coisas ficam tão difíceis que a gente passa a se alimentar por meio de ajuda de amigos, de parentes, às vezes do pai, da mãe, do sogro, da sogra. A gente não queria isso. Às vezes da própria igreja, a gente não queria isso. Mas isso demonstra o cuidado de Deus naquele momento adverso, naquele momento de circunstância, porque é preciso ter humildade até para receber ajuda. Você sabia que tem gente que tem dificuldade de receber ajuda? Ele quer ajudar, mas receber ajuda não. Sabe o que é isso? Isso é um tipo de orgulho. E olha o que Davi diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Às vezes Deus nos faz passar por situações assim para que o nosso coração se torne humilde, né? Como é que está a sua situação nesse momento de circunstâncias difíceis, aonde você está sendo ajudado? Você está recebendo bem? Você está recebendo como Deus fazendo isso?
Olha, querido, eu nunca deixo de receber algo que as pessoas me dão, porque eu entendo que Deus está me abençoando através daquelas pessoas, e ao receber eu estou abençoando também aquela pessoa que está me dando alguma coisa, me abençoando. Porque a Bíblia diz, queridos, que há mais alegria naquele que dá do que naquele que recebe. Então, quando eu recebo algo que alguém está me dando, certo? Eu estou proporcionando a ele essa alegria, uma coisa boa, porque melhor coisa é dar do que receber. A Bíblia diz isso. Então, Deus está tratando comigo. Deus tratou comigo várias vezes. Eu já vivi situações bem difíceis, em que eu precisei ser ajudado pela minha mãe, pelo meu pai, certo? E eu vivi situação complicada. Minha mãe sempre teve um coração muito dado para ajudar os filhos. Meu pai era diferente. Meu pai era terrível. Minha mãe ajudava muitas vezes escondido dele, né? Eu vivia essa realidade. E aí a humilhação para mim era maior ainda, porque você receber de alguém que está dando de bom grado é uma coisa, mas você receber de alguém que você sabe que não está dando de bom grado, né? Aí é terrível, ainda mais aquele que é seu pai. Então eu vivi situações assim, mas foram circunstâncias que Deus me levou a passar para que eu pudesse aprender que Ele cuida de mim de uma forma ou de outra e que a minha alma é tratada com isso. Deus está tratando a sua alma nesse momento, né? Encontre contentamento em Deus. Não olhe para as pessoas, não, olha para Deus, porque é a bondade dEle, porque a Bíblia diz que tudo provém de Deus, né? Faz sossegar a tua alma nessa situação. Você já tem corrido atrás, batido em portas, as portas continuam fechadas. O que é que Deus está querendo te ensinar? Ei, vai sossegar a tua alma, descanse e desfrute do meu cuidado através de pessoas na tua vida. A terceira coisa que a gente aprende aqui é que Davi demonstra humildade que leva o servo de Deus a aceitar a vontade permissiva de Deus, confiando nas suas promessas e também nos seus cuidados. A Bíblia diz: não te desampararei, jamais te deixarei, não temas porque eu sou contigo. Queridos, Deus está conosco quando a gente está em cima e está conosco quando a gente está embaixo. Deus está conosco na prosperidade, mas Deus também está conosco na humildade e também na escassez. O que Deus quer com isso é que a gente tenha contentamento nele e seja experimentado, e a nossa alma seja tratada para depender e confiar nele e se satisfazer com a sua presença e com a sua companhia. Há um texto muito conhecido no Novo Testamento, que é Filipenses capítulo 4, versículo 13, onde o apóstolo, escrevendo, estando ele preso em Roma, a igreja dos Filipenses, que era uma igreja muito humilde, mas era uma igreja que tinha um coração liberal para contribuições, para doações. Paulo diz que eles cooperaram com Paulo no ministério, e o apóstolo Paulo, então, escrevendo a sua carta para esta igreja, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse texto é muito usado nos dias de hoje, na vida de muitos cristãos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas às vezes ele é usado fora de um contexto bíblico. Qual é o contexto bíblico que Paulo coloca aqui? Ele está dizendo assim: olha, eu sei, né, nos versículos anteriores, que a gente recomenda sempre, quem vai ler a Bíblia precisa estar vendo o contexto, né? Quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, Paulo, ele está dizendo no versículo 2 o que é que ele podia, porque ele já tinha sido experimentado. No versículo 2 ele disse: tanto eu sei estar humilhado como também ser honrado. Deus está ensinando a gente a ser humilhado, né? A humilhação de pessoas em relação à nossa vida mexe com o nosso ego, irmãos, mexe com nossa estrutura. Mas quando a gente olha que é Deus tratando com a gente, nós passamos a ter contentamento. Se Deus está tratando comigo, dói, não é bom, mas tem um propósito melhor.
Paulo diz, eu sei estar humilhado como sei estar honrado. Quando a gente aprende a ser humilhado, quando recebemos honra, nós vamos então nos comportar de forma que agrade a Deus. Porque muitas vezes a honra leva à soberba, entendeu? Então é preciso saber ser honrado por Deus e é preciso também aprender a ser humilhado. E Deus nos humilha muitas vezes através das circunstâncias para nos levar a ter uma dependência maior dele. Paulo disse, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E sabia que Deus muitas vezes faz a gente passar fome? Como é que é, pastor? Necessidades. Tem cristãos aí sofrendo dificuldades, às vezes passando até fome. Mas ele não é desamparado. Davi disse, fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Olha que bênção aqui. Deus não desampara. Às vezes eu posso passar um dia sem comer, eu posso passar 2 dias sem comer, posso. Mas no terceiro dia há o momento da ressurreição. Deus vai prover para mim, para as minhas necessidades. Passar fome, não ter tudo o que você precisa. Vai ter dia que você poderá ter uma comida, uma mesa farta, mas vai ter dia que você poderá ter só o feijão e o arroz. Às vezes nem só o feijão, às vezes só o arroz. Alguma coisa pouca, enquanto você queria estar acostumado, seu organismo a comer muito, a comer coisas boas. Ei, Deus está experimentando você. Como fica a sua alma diante dessa situação? Às vezes a gente sabe passar, mas quando a gente vê o nosso filho, aí dói muito. Puxa vida, meu filho, eu sou responsável para trazer o alimento para dentro de casa. E aí é Deus tratando com a gente. Mas Senhor, quando Ele quer, Ele faz milagre, faz chegar. Mas quando Ele não quer, Ele faz a gente passar. Aí é onde a gente pode dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque aquele que me fortalece é quem pode todas as coisas. É poderoso. Esse é o nosso Deus. Davi demonstra humildade, que levou ele a aceitar a vontade permissiva de Deus e a confiar no Senhor. Por isso ele disse, eu fiz sossegar a minha alma. Como está a sua alma? Essa foi a pergunta que eu fiz logo no início. Queridos, nós sabemos que as circunstâncias da vida mudam e às vezes nós somos humilhados. Ainda assim nós podemos ter esperança e podemos ter contentamento em Deus, sabendo que Ele prometeu nunca nos abandonar, nunca nos deixar, e que nada pode nos separar do seu amor, queridos. Sabendo disso, podemos confiar no Senhor. Se nós estamos firmes, servindo e seguindo ao Senhor Jesus Cristo, nossa atitude deve ser de acalmar, aquietar a nossa alma, porque apesar das circunstâncias, Deus tem cuidado de nós. Quando nós não conseguimos, a gente ora a Ele e pede, Senhor, aquieta a minha alma, faz o meu coração ouvir a Tua voz, como diz a música que nós estávamos ouvindo agora. Aquieta a minha alma, como criança nos braços do Pai. Faça sossegar a sua alma. Como, pastor? Para isso, você precisa estar ou ter um momento a sós com Deus, como fez Jesus. Momento a sós com Deus. É isso que nos faz entender. Eu me lembro dos momentos mais difíceis da minha vida, início do meu casamento. Eu passei mais de 2 anos sem trabalho fixo. Esse período que eu
Precisei de muita ajuda da minha família, da minha mãe e até mesmo da igreja. A igreja me ajudou muitas vezes. Eu, no início da minha fé, uma vez o pastor foi lá em casa, me viu abatido, triste. Eu nunca deixei de servir, de fazer a obra, mesmo assim, porque eu tomei posse do versículo, capítulo 6, versículo 33 de Mateus, que diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu peguei esse versículo para mim e disse: vou fazer a obra, vou procurar trabalhar, mas não vou deixar de fazer a obra do Senhor. E eu me apeguei a isso. Mas teve um dia que as coisas estavam tão difíceis, né, que eu desanimei, que eu me abati. E quando isso acontecia, eu dobrava o meu joelho. Minha esposa saía para casa da minha mãe com minha filha, eu dobrava o meu joelho e começava a chorar ao Senhor, clamar ao Senhor. E olha, entenda uma coisa: quando você está passando por luta, que começa a clamar ao Senhor, que você não consegue nem abrir a sua boca para falar alguma coisa para Deus, Deus vai levantar intercessor naquele momento para te ajudar em oração. Aconteceu comigo, nesse momento tão difícil. Eu morava no São Gonçalo, em Petrolina. Uma irmã no Corme Damião, no mesmo horário, ela disse, estava lavando os pratos, de repente o Espírito Santo falou com ela e disse: ore por Rubens. Eu disse: meu Deus do céu. E ela continuou, disse: não, deve ser um pensamento só. Mas ela continuou fazendo as coisas ali, de repente a voz novamente no seu coração: ore por Rubens. Eu disse: meu Deus, o que é que o irmão Rubens deve estar passando? Aí ela disse que parou tudo, foi para o quarto, se ajoelhou e começou a orar. E ela começou a chorar. Enquanto ela orava, ela chorava e não entendia por quê. Quando foi no domingo, na escola bíblica dominical, ela pediu a palavra para dar esse testemunho. E enquanto ela dava esse testemunho, eu comecei a chorar, porque eu percebi que era no mesmo momento que eu estava de joelho diante de Deus e eu não conseguia dizer mais nenhuma palavra, né? Entrei na presença de Deus e fiz sossegar ali a minha alma. Jesus fazia isso. Tenha o seu momento a sós com Deus, mas não deixe de cultuar e nem de congregar, porque Deus, Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Depois que essa irmã deu o testemunho, eu falei lá também que foi no mesmo momento que eu estava muito angustiado e orando, que nesse mesmo dia, uma pessoa da igreja, que estava muito pouco tempo na igreja, após a escola bíblica, me procurou. E ela era casada com um dos homens mais ricos de Petrolina. Ela disse: olha, amanhã você vai nessa empresa, aqui é do meu marido, ele vai lhe empregar. E aí eu saí dali mais tranquilo, e quando eu fui no outro dia, fiz o teste de motorista de locadora, e eu dirigia muito mal. O gerente fez um teste comigo, depois foi apresentar o relatório para o dono disse: como é? E o rapaz aí, ele disse: sabe dirigir não. Disse: não? Disse: não. Disse: e aí, o que é que faz? Disse: a gente tem que empregar ele, minha mulher disse que eu tenho que botar ele, eu vou colocar. Então eu fiquei empregado, aprendi a dirigir melhor lá, mas contrapondo tudo, né? Deus foi lá e me colocou. Depois de lá eu fui para outra empresa dele e fui ganhar muito mais. Então veio a bênção, mas eu passei 2 anos servindo a Deus no início da minha fé, mas numa dificuldade gigantesca. E Deus me deu vitória. Ele me ensinou a estar contente com Ele em toda e qualquer situação. Eu procurava estar a sós com Deus. A Bíblia diz que Jesus fazia isso. O Getsemane é uma prova disso. Em Mateus 14, 23, a Bíblia diz: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, diz o texto. Jesus, depois de um dia cheio de trabalho na obra de Deus ali na Galileia, ele se retirava. E o evangelista Mateus, ele relata que ele despedia a multidão e subia ao monte a fim de orar sozinho.
Você tem orado sozinho? Você tem ido para a casa do Senhor? Ou você tem apenas deixado que as circunstâncias lhe levem à depressão, à ansiedade e à angústia? Ore ao Senhor para você sair melhor. Gaste mais tempo com o Senhor de joelho, porque a sua alma vai ser renovada e vai te levar à quietude pela presença de Deus e levar você a perceber que você não está só, porque Deus tem cuidado de você, Ele cuidará da tua casa, da tua família. É isso que a Bíblia aqui nos ensina. Então nós precisamos muitas vezes parar e, assim como Jesus, se retirar para a presença de Deus. E aí a nossa alma vai encontrar essa quietude que Davi encontrou, como ele diz nesse salmo. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como esta criança é a minha alma para comigo. Davi disse: ei, alma, se aquiete. Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Louva a Deus nesse momento difícil que você está passando. Quieta sua alma, porque Deus é fiel e Ele cuida daqueles que eu amo. Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Amém? Que Deus possa te ajudar, que você possa aprender com Davi, ao experimentar situações de derrota, de fracassos, de desapontamento. Faça uma oração reflexiva. Humilhe-se diante do Senhor quando você for humilhado pelas circunstâncias da vida, pelas pessoas que lhe apontam, né? Quando você fracassar num teste de emprego ou no fim de um relacionamento, quieta a sua alma e entrega ao Senhor. Ele tem cuidado de você. Ele vai continuar cuidando. Amém? Deus te abençoe. Quero ter uma palavra de oração. Senhor Deus, eu quero te louvar por esta manhã tão graciosa, pelo teu Espírito Santo e por essa palavra de esperança que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Nós aprendemos nesta manhã que quando as circunstâncias da vida causarem humilhações a nós, Senhor, quando fracassarmos, quando formos desapontados ou sofrermos alguma derrota, que o Senhor possa fazer-nos buscar a Tua presença, estar na Tua presença e aquietar nossa alma e o nosso coração perante Ti, Pai. Que o Senhor possa nos dar contentamento na Tua presença e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E nós possamos fazer as pazes com a situação, aceitando a Tua vontade, nos adaptando à realidade e caminhando contigo até que o Senhor faça passar a calamidade. Que não venhamos nos afastar da oração, nem da palavra, nem do hábito de congregar, como alguns assim o fazem, mas que isso possa nos levar a estar a sós contigo, como fez Jesus no Getsêmani, que a gente possa se humilhar na Tua presença, Senhor, e aceitar a Tua vontade permissiva, sabendo que o Senhor está nos ensinando, está moldando o nosso caráter, Pai, está nos ajudando a aceitar não somente a Tua vontade, mas o Teu cuidado através dessas coisas. Muito obrigado, Senhor. Eu oro e Te agradeço e abençoo cada vida que está nos ouvindo agora, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deixa eu mandar o meu abraço aqui para as pessoas que estão conosco, né? Osmar Rosa Albérico, né? Deus te abençoe, querida. Está dizendo aqui, obrigado, Deus. Nosso irmão Marcos Souza, Pai do Senhor, querido. Deus te abençoe.
Luciana Bezerra, Deus abençoe nossa irmã Luciana, um abraço, querido, saudade de você. Kelly, Deus te abençoe, Kelly, né? Que o Senhor te dê saúde e paz, né? E sabedoria, ela está desejando isso para mim também, obrigado. A Francineide, nossa irmã Francineide, a irmã Bel Santos, um abraço para Bel, para o pastor Domício, né? Lá em Floresta, nosso Rosão. A Lourdes Costa, nossa irmã também Rízia Ribeiro, e a nossa irmã Sina também, né? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. E também, deixa eu ver, tem mais pessoas aqui, rapidinho para a gente mandar aqui o nosso alô para essas pessoas que têm estado conosco nessas lives. Eu quero não esquecer delas também, que têm compartilhado e que têm curtido, né? Nosso irmão Ascendino, irmão Florentino, lá da Presbiteriana aqui de Salgueiro, né? Deixa eu ver, Valdemar Leão, um abraço, Carmen Lúcia, Francisca Aguiar, Cícera Alves e o Edson Nascimento, que é filho do obreiro, né? Do nosso obreiro Cícero, lá no N7 em Petrolina, né? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua companhia conosco todas as manhãs. Amanhã estamos de volta. Um beijo no coração, em nome de Jesus. Compartilhe essa live, entre no nosso canal no YouTube, se inscreva. Nós precisamos chegar a 1000 pessoas, nós ainda estamos em 760 e pouco. Você pode entrar lá no canal da igreja e nos abençoar, tá bom? Compartilhar também essa live com pessoas. Hoje à noite nós temos o culto, 7 da noite, estaremos de joelho, até 7h30, 7h30 começa o culto, nós nos ajoelharemos de novo, buscando a Deus. Tem palavra de Deus para você também. Um abraço, em nome de Jesus, participe conosco do culto.